estava falando para vocês o seguinte, quando a gente utiliza o termo na matemática limite de uma função, o termo limite de uma função ela tem uma conotação parecida com a que a gente usa no dia a dia. Quando você fala que o limite, por exemplo, se você está caminhando e temos um limite de uma, sei lá, vamos colocar assim, vamos imaginar o seguinte, que tem um penhasco, né? O limite desse penhasco é a borda, né? É a linha de borda, né? Então o cara está caminhando ali, né? Vamos supor assim que ele vai caminhando e tal, e aqui tem um penhasco, né? Então o limite desse penhasco é a borda. Então ele não pode tecnicamente passar da borda, senão ele cai, né? Então, para as funções, de forma geral, a ideia do limite é algo próximo disso. Podemos imaginar que uma função ela pode não continuar, olha aí, ela pode não continuar, e aí, claro, existe um limite, que seria na borda aqui, a borda de onde a função existe, né? Ela vai existir até um certo ponto, mas aquela não existe, né? Além daquela não existe. Então, um limite nesse sentido. Ou ela pode ser, por exemplo, um valor de referência, digamos bem aqui, e dizer, olha, o limite próximo desse valor de referência. Tá? Então, a diferença que a gente vai atribuir na matemática é que a gente vai trabalhar com números e com funções. Então, os limites de funções vão acontecer sempre que a gente se aproxima de um certo número. A gente sabe que as funções, em geral, elas são as funções em f de x igual a um certo valor dependente de x, né? Um y que depende de x. Então, quando a gente se aproxima de um certo valor para x, nós dizemos que o limite se aproxima de um certo número. Por exemplo, quando eu digo que o x vale 3, imagina, nesse caso aqui, eu digo, olha, x... Opa, vou voltar aqui. X vale 3. Tá? Então, obviamente, se eu colocar o f de 3, ele vai ser simplesmente 2 vezes 3 mais 3. Nessa função aqui, tá, gente? E aí eu tenho um valor para isso. E esse valor vai ser 9. Por outro lado, quando eu digo x se aproxima de 3, eu coloco assim, isso aqui chama-se x tende a 3, ou aproxima-se de 3. Então, veja bem, o x tende a 3. Nesse caso, a função, o meu f de x, ele se aproxima de um valor. Qual? O valor 9. Porque quando eu pego um valor perto de 3, então ele vai se aproximar de 9. Mas a gente tem que avaliar, por exemplo, como que se dá essa aproximação. Ok? E é esse o papel da função. Essa ideia de dizer que é o limite da função, a gente diz assim, aqui, dizemos então que o limite de f de x, quando o x tende, por exemplo, a 0, se aproxima de 0, é igual a 3, e escrevemos, olha aqui, eu quero saber o que acontece quando o x se aproxima de 0. Valores aproximando-se desse valor aqui, olha, o x se aproxima de 3. Né? Mas essa linguagem escrita aqui está dizendo o seguinte, o limite, LIM é limite de f de x, aqui, quando x tende a 0, x seta a 0, a gente diz que é igual a 3, na verdade, limite é uma tendência, então, quando x se aproxima de 0, a função se aproxima de 3, tá? Mas como o limite já é uma tendência, ou seja, vai para 3, a gente troca isso por igual. Tá? Mas o limite, ele não é um número, ele vai para. Tá? Pensa que o limite é algo que a função vai para. Tá? Então, aí eu continuo traduzindo isso em texto. Suponha, então, que uma função f de x ela é real, né? Real, definida em uma reunião de intervalos. Olha só aí. Loucura, né? O que é uma reunião de intervalos? Ela não vai pegar todos os reais. Ela vai pegar, por exemplo, de 0 até 100, digamos, um intervalo. Então,
Nesse caso, eu vou imaginar que existe um ponto lá dentro desse intervalo, e esse ponto ele vai ter uma abscissa x0, tá? E esse x0 é um lugar dentro do intervalo. Imagina, eu peguei um intervalo aqui imenso, eu digo, olha, esse intervalo ele vai de um certo valor aqui, tudo isso aqui, até um certo valor aqui. Vamos supor aqui de A até B. E aqui dentro desse intervalo eu tenho, sei lá, um cara bem aqui que é o meu x0. Aí eu digo o seguinte, tá? Os matemáticos dizem que o limite da função, quando o x que eu vou pegar aqui dentro se aproxima, pode ser qualquer x, mas eu peguei como referência esse ponto aqui dentro desse intervalo. Quando o meu x que eu escolhi, tem um x por aqui ou por aqui, mas se o meu x aproxima desse x0, seja por um lado ou pelo outro, e se ele existir, ele vai ser igual a L. Vai ser igual a um número, se ele existir. Agora, quando que eu posso dizer, né, o quão próximo desse x0 eu vou pegar? O quão próximo de x0 eu posso pegar esse valor? Aí fala assim, quanto perto de x0 eu posso tomar? Você fala, é arbitrário, é o quão próximo você puder chegar de x0. Às vezes não é fácil chegar do x0. Vocês vão ver daqui a pouco que quando eu escolho um número, às vezes não dá para chegar no número, mas eu posso me aproximar muito desse número. Lembra da borda do penhasco? Eu chegar perto da borda do penhasco depende da coragem. Alguns mais corajosos chegam mais próximo. Outros nem tanto, olha-se 1 metro, 2 metros de distância. Outros vão bem na bordinha, outros até descem e ficam pendurados pela mão, por exemplo. Né? Então, qual é o próximo de x eu posso pegar? Eu posso chegar tão perto, né, o quanto eu quiser, mas ainda assim, o meu x ele não vai ser igual a x0. Olha aí, isso aqui é importante, né? Eu chego suficientemente próximo, mas eu mantenho o meu x escolhido aqui diferente do lugar, porque não dá para chegar, porque tecnicamente chegar em x0 é cair do penhasco, né? Então, nesse caso, a gente diz que a função, por exemplo, a f de x ali, ela se aproxima de 3 quando x está bem próximo de 0. Nesse caso aqui, ó. O caso da minha f de x igual a 2x mais 3. E eu estou querendo que o x se aproxime de 0. Mas se eu vou fazer essa função no gráfico, só para dar uma ideia para você, esse gráfico, o meu gráfico, ele vai passar aqui pelo 3, eu vou colocar aqui em cima, pelo 3, ele vai ter essa cara aqui. Veja, o que eu quero é o seguinte, o meu x, eu sei que se eu colocar 0 nessa função, já que é uma reta, se eu colocar 0 vai dar 3. Se eu colocar 0 vai dar 3. Mas vamos pensar assim, eu vou me aproximar de 0. Aproximar de 0 seria equivalente eu pegar, por exemplo, o valor aqui, menos 1 é perto de 0. Mas se eu pegar 1 é perto de 0. Então você percebe que existe pelo menos duas aproximações. Existe o que a gente chama de aproximação pela esquerda e existe uma aproximação pela direita. Tá certo, gente? Então, por exemplo, se eu tomasse, né, a função para x igual a 1, por exemplo, seria 2 vezes 1 mais 3. Aí você fala assim. Se eu pegar a função menos 1, 2 vezes menos 1 mais 3, você fala 1. Né? Você fala assim, mas são valores muito diferentes. É verdade. Agora, imagina que a gente vai se aproximar um pouco mais. Eu vou pegar aqui a f de menos 0,1. Olha só, vou pegar a f de menos 0,1. 2 vezes menos 0,1 mais 3. Quando você pega isso aqui, já dá um detalhe diferente, porque é menos 0,2 mais 3, isso vai dar 2,8. Se eu pegar o f de 0,1, vai ser 2 vezes 0,1 mais 3. Isso vai dar 0,2 mais 3.
a 3,2. O que significa dizer que eu estou caminhando, veja bem, aqui eu tinha 1 e aqui eu tinha 5, ó. Aí eu pego aqui 0,1, eu já vou ter 2,8, né? E aqui, quando eu coloco 0,1, aqui é menos, né? Eu vou ter mais ou menos 3,2. Então, é só uma ideia. O que está acontecendo? Veja, a minha função aqui no gráfico, ela está convergindo, ela está indo para esse ponto que é 3. Quando? Quando o x aproxima de 0. É claro que eu peguei uma função simples para você ter essa visão. Eu posso me aproximar de um número por aqui ou por aqui. Mas à medida que eu me aproximo, os valores eles podem ter possibilidades. Nesse caso, a gente pode dizer que o limite, olha aí, o limite da minha f de x, quando o x se aproxima de 0 por ambos os lados, ele vai para 3. Ele vai para 3. Eu coloco igual a 3 o limite, mas lembra, o limite é uma tendência. Se o x vai para 0, a função vai para 3. Então, o limite é ir para. Ir para quanto? Para 3. Então, eu digo que o limite é igual a 3. Tá? Bem, essa é uma ideia, né, inicial do limite. É claro que eu poderia pegar valores mais perto ainda. Vocês lembram? Nós estamos trabalhando com números reais. O x é um número real. Opa, peraí. Só para lembrar aqui que o x ele é um número real. Por ser um número real, eu poderia pegar um f de 0,0001. Ia dar mais perto de 3 ainda. Só para ter uma noção do limite. É claro que eu peguei essa função. Se você pegar, por exemplo, uma função um pouco mais elaborada, o resultado que eu vou obter indo para a função pela direita, imagina que meu x, ó, digamos que eu tenho uma função f de x e eu quero quando o x vai para 0, tá bem aqui o 0. Mas o resultado que eu vou obter indo para o 0 pelo lado direito do 0, que eu digo pela direita, né? Pela direita. E o que eu vou obter da minha função, né, quando eu vou para 0 pela esquerda, lembra, pela esquerda eu estou me aproximando por aqui, ó, os valores estão crescendo pelo lado esquerdo do 0, estou indo para 0 pela esquerda. Os valores estão indo para 0, mas eu estou diminuindo até chegar em 0 pela direita, eu estou indo para 0. Então eu digo assim, se eu pegar um número qualquer aleatório aqui no meio, digamos, eu vou eleger esse cara bem aqui, e esse sujeito vai ser um A, por exemplo, né? Digamos, em vez de ser 0, eu coloco assim, desculpa, em vez de ser 0, eu vou dizer que esse número aqui é um, por exemplo, coloquei 0, mas se fosse um número qualquer, por exemplo, um número A, tá? Então, quando eu digo que o meu x, que é qualquer um desses números, ele aproxima-se de A, só que pelo lado esquerdo, eu tenho uma notação para isso. Quando meu x se aproxima do A pela direita, eu tenho uma notação para isso. E essa notação é escrita da seguinte maneira. Eu vou chamar isso aqui de uma coisa chamada limites laterais. Por que eu tenho que chamar de limites laterais? Porque cada lado pode ter um limite diferente. Vamos pensar aqui, por exemplo, né? Como que é o limite lateral? Eu digo assim, olha, calcular os limites laterais significa calcular o limite de um determinado ponto aproximando-se por ambos os lados, ou seja, pela direita, maiores que o valor, e pela esquerda, menores que o valor. Simbolicamente, a gente exprime essa condição da seguinte forma. Pela direita, limite de f de x quando o x vai para a mais. Veja bem, dá para enxergar aí? Eu vou dar uma ampliada aqui, ó. Dá para enxergar? Ó, pela direita é x tende a mais, ó. Então, é pela direita. Limite quando vai pela esquerda, ó, pela esquerda, limite f de x, x tende a menos, tá? A elevado a mais, a elevado a menos, quer dizer, pela direita e pela esquerda do número a. Então, eu tenho x é um número qualquer da função, f de x é a função,
A é o número que eu estou mirando, né, que seria a borda do meu precipício ali, e o X, que é você caminhando, você vai para A, pela direita ou pela esquerda. E o limite é essa expressão matemática. Não vai escrever, não vai escrever limite igual a f de x, pelo amor de Deus. Isso aqui não, tá? Limite, isso aqui tá errado, tá, gente? Isso aqui não se escreve limite igual. Esse igual, ele tem que ser escrito aqui, igual. Limite quando x tende a A, igual. Tá, e qual é a diferença, professor, de pela direita e pela esquerda? Só voltar um pouquinho mais aqui. Vamos lá para o PowerPoint, então, para a gente explorar essa característica. Se eu pegar uma função um pouco diferente, vou pegar uma função aqui, por exemplo, um f de x igual a 1 sobre x. Você sabe que essa função ela tem uma restrição. Por que ela tem uma restrição? Porque o x aparece no denominador. A gente sabe que isso acontece para x diferente de 0. Beleza? Mas se eu te perguntasse, qual é o limite... Deixa eu mudar a cor aqui para uma cor mais tranquila para você enxergar. Se eu te perguntasse, olha, qual é o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda? Quanto é isso? Você fala, professor, não existe, porque não pode ser 0. Calma aí. Ela não pode ser 0, mas quer dizer o quê? Tende a 0, não vai ser igual a 0. Eu vou me aproximar de 0. Você fala, como assim? Eu vou eleger alguns números. Por exemplo, eu não posso chegar a 0, mas eu posso tomar, por exemplo, 0,1 para x e analisar o que acontece com a minha f. Se eu colocar 0,1, só para ter uma ideia, dá 10. O que acontece se eu colocar 0,01? Se eu colocar 0,01, lembra? Vou colocar bem aqui para você ver, né? 1 sobre 0,1, essa conta é a mesma coisa. Uma casa decimal, você escreve assim, 1,0, 0,1. 1,0 é mesmo 1, né? Só que aqui você pode tirar a vírgula, fica 10, o 0 à esquerda não vale, 10 por 1 é 10. A mesma situação, 1 sobre 0,01. Você pode completar as casas decimais, 0, né? Você pode tirar a vírgula e o 0 à esquerda não vale, isso aqui vai dar 100. Tá? Então, realmente. E se acontece que eu coloco 0,001, veja, eu estou me aproximando cada vez mais de 0, mas a minha função está ficando gigantesca. 0,0001 vai ser 10.000. Olha só que loucura. Então, se eu fosse traçar esse gráfico, eu vou apagar essa parte bem aqui, tá? Se eu fosse traçar esse gráfico, só para você ter uma ideia da loucura que dá, a função, ela fica uma coisa assim, muito interessante, porque eu estou me aproximando de 0 na função, ela vem de uma maneira assim, eu estou aqui, né, me aproximando, aqui o 0, minha função ela vem em um certo lugar, aí eu me aproximo de 0. Só que, por exemplo, quando eu coloco 1 para o x, é 1. 1 é 1. Mas vou colocar aqui bem pequenininho, né, senão não vai dar para aparecer, né? 1 é 1. Só para dar uma ideia de desproporcionalidade, né? Se eu colocar, por exemplo, 0,1 é 10, vai lá para cima. 0,1 é a 10ª parte disso, tá bem aqui, ó. Nem tá na escala, mas tá bem aqui. Aí se eu colocar 0,01, tá mais aqui pertinho ainda. 0,01 é a 10ª parte desse 0,1. É como se eu pegasse esse pedacinho e dividisse em 10 partes. Tá bem encostadinho aqui, ó. Vai dar 100, vai ser lá em cima. Então, meu gráfico, só desse pedaço, só para ter uma ideia, meu gráfico tem essa cara, ele desce lá no 100, ele desce para passar aqui, chega aqui no 1. Claro, se eu continuar fazendo, meu gráfico vai fazer isso aqui, ó. Então, já dá para ter uma ideia que se eu digo que o x se aproxima cada vez mais de 0,
o que vai acontecer? Cada vez que eu coloco mais zeros aqui embaixo, o meu número cresce mais ainda. A gente costuma dizer que esse limite aqui, então, a partir disso aqui, a gente costuma dizer limite a f de x, quando o x tende a zero pela esquerda, não é pela esquerda, né? Pela direita, gente, mil perdões aí, tá? Pela direita, né? Isso aqui vai ser, vai se aproximar do número chamado, não tem número, né? Vai tender para o mais infinito. Olha que doideira, né? Comecei com uma função e vai para o infinito, né? Vai crescer tanto, vai ser um número muito grande mesmo. Mas uma coisa é certa, ele é positivo, você está vendo a cara dele é positivo. Ok, esse é um ponto. Agora, o que acontece com esse meu gráfico quando... Lembrando que o x é diferente de zero, do meu limite, né, da f de x, quando o x tende a zero pela esquerda. Aí sim, o que você vai fazer? Você vai dizer, olha, eu vou trabalhar com os números negativos. Bom, se o x for menos 1, vai dar menos 1. Mas se o x for menos 0,1, vai dar menos 10. Se o x for menos 0,01, vai dar menos 100. Se o x for menos 0,01, vai dar menos 1000. Observa que vai fazer algo semelhante ao que tinha acontecido lá. Lembra que o meu gráfico fez isso? Vai acontecer algo semelhante. Vou colocar 1 aqui, menos 1. E vai dar 1, vai dar menos 1 aqui também. Vai acontecer algo semelhante, só que o meu gráfico agora, ele vai fazer o quê? Ele vai ter essa cara. Veja, à medida que o x vai se aproximando cada vez mais do zero, o meu gráfico vai tendo valores em módulo cada vez maiores, né? Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10 mil, menos 100 mil, menos 1 milhão, vai embora. E a gente costuma dizer, então, que esse limite, quando de f de x, ou seja, dessa função aqui, quando o x vai para zero pela esquerda, ele será menos infinito. Esse símbolo aqui é infinito, tá, gente? Menos infinito. Tá? Menos infinito e mais infinito não são números, são condições. Ele vai para o infinito. O infinito seria, lembra, em algum lugar tem um precipício, então a gente não vai chegar a esse precipício, a gente vai se aproximar cada vez mais dele, mas nunca vai chegar a ele. O infinito é uma coisa dessa, né? A gente nunca vai chegar nele. Tá? Então ele não é um número. Apesar de eu colocar igual, lembra, limite é uma tendência. Enquanto o x vai para zero, a minha função vai para o menos infinito. Pois bem, você já viu o que acontece quando vai para um lado, vai para o outro. Agora eu vou colocar um exemplo de uma função um pouco mais prática, mas diferente dessa. Imagina você que eu tenho a função f de x igual, eu vou dar duas sentenças, eu vou chamar aqui x mais 3 para x maior que ou igual a 2. E eu vou colocar aqui menos x ao quadrado mais... mais 4 para x menor que 2. Tá? E aí eu quero saber o seguinte, né? Primeira coisa eu quero saber qual é o limite de f de x quando x vai a 2 pela esquerda. E depois eu quero saber qual é o limite de f de x quando x vai a 2 pela direita. Tá? O que eu quero dizer? Eu digo, olha, a função ela é determinada por duas sentenças e nesse caso, o meu pessoal, povo, oi, estão aí ainda? Tá tranquilo? Estão entendendo? Beleza. Então, vocês entenderam a escrita de limite, pessoal? Eu acho que está todo mundo bem, professor. Tá, então bora lá.
O que eu tenho que fazer aqui nessa letra A? Eu tenho que buscar, por exemplo, o que acontece quando a função se aproxima de 2. Ou seja, como ela vai se aproximar de 2 pela esquerda, eu vou só colocar aqui a linha, e você sabe, está aqui o 2, e eu vou me aproximar por aqui. Para me aproximar pela esquerda, na verdade, estou buscando valores menores que 2. Como eu sei que pela esquerda é menor que 2, eu já olhei, opa, nesse caso eu tenho que usar essa função. Quando eu me aproximo de 2 pela direita, eu estou querendo dizer que a função é maior que 2. Então, eu estou usando quem? Este caso aqui. Então, portanto, para resolver a letra A, eu vou escolher a parte da função que diz respeito a isso, me aproximar pela esquerda. Então, isso aqui será o limite de... A minha f aqui eu vou substituir de menos x ao quadrado mais 4, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda. Ora, como não há problema, eu vou colocar exatamente o 2. Já que o 2 não existe nessa função, o limite é o 2 mesmo, né? Vou colocar o 2 aqui para saber o que acontece. Eu digo, olha, eu poderia pensar em um número tipo 2,01. Aí, se eu colocar 2,01 aqui, só para dar uma ideia, 2,01, se fosse fazer uma tabelinha, né? Só para você, né? Para eu poder escrever aqui. Só para ver o que acontece. Então, para um x igual a 2,01, já que está se aproximando de 2, pela esquerda, desculpa, 1,99 pela esquerda, é menor que 2, né? Então, 1,99, quando eu coloco aqui, seria 1,99 ao quadrado, né? Menos, né? Mais 4. Aí, claro, eu vou usar uma calculadora aqui, vou fazer no celular, tá, gente? Para ser mais rápido aqui. Então, eu vou usar uma calculadora. Alguém pediu para entrar aí, pô? Eu escutei um barulhinho, eu nem olhei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Não. Então, não foi. Voltando. Vou usar a calculadora aqui do celular rapidão, para ser mais rápido. Então, eu vou colocar assim, 1,99 ao quadrado, né? É menos, né? Mais 4. Então, isso aqui, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Se eu me aproximar de 2, isso aqui vai ser positivo, né? Porque isso aqui é menos que 4, mas isso aqui é positivo e vai ser 0,0399. Olha só. Eu poderia ter usado 1,9 para começar, né? Eu exagerei. Deixa eu começar aqui com 1,9 para não ficar tão pesado. 1,9 ao quadrado vai ser, isso aqui vai dar 0,39 positivo. Agora 1,99, estou mais próximo ainda, você já viu que isso aí vai dar 0,03. Se eu usar 1,999, já dá para desconfiar o que vai dar, né? Dá para desconfiar? Provavelmente vai dar 0,00399. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Eu já cantei sem fazer, mas eu vou fazer aqui para vocês. Ó. 1,999 ao quadrado. Exatamente o que eu falei para vocês. Então, vai dar, essa diferença vai dar 0,03999. Olha aí. O próximo seria, se eu colocasse aqui só para ter uma ideia, 1,9999 seria 0,0003999. Essa seria a conta que eu ia fazer aí. O que está acontecendo? Você está vendo que eu estou me aproximando cada vez mais de zero. Então, eu digo, quando o x tende a 2, eu poderia colocar aqui, pela esquerda, esse limite, simplesmente colocar o 2. 2 menos 2 ao quadrado, mais 4, isso vai dar 0. Pronto. Né? Então, por quê? Porque o limite se aproxima de zero. Então, esse limite vai para zero. Ok? Veja, como eu percebi que não tinha restrição, diferente desse anterior. Aqui eu não posso colocar zero mesmo, tá, gente? Como eu não posso colocar zero, eu estou me aproximando. Aí eu concluo que é isso. Nessa questão,
a função não pode ser 2 nessa função, mas eu posso colocar 2 aqui. Então, quando eu coloco 2, isso aqui vai dar 0. Não significa dizer que esse resultado é 0. Não, esse resultado vai para 0. Limite vai para 0. Agora, se eu vou fazer o outro limite, limite de maior que 2, ou seja, eu estou pegando essa parte de x mais 3, quando vai para 2 pela direita, lembra que pode até ser igual? Sem problema, eu poderia colocar, por exemplo, aqui, de novo, xy, só para fazer, eu vou pegar 2,1. Quando eu coloco 2,1 aqui, vai dar, se você olhar, vai dar o quê? Vai dar 5,1. Aí você fala assim, eu vou colocar 2,01. Isso aqui vai dar 5,01. Se eu vou pegar 2,001, vai dar 5,001. Ou seja, dá para perceber que quando eu coloco 2 mais 3, isso aqui vai para 5. Então, o que nós temos? Nós temos que o limite dessa função... Oi? Explica novamente sobre o XY, que eu não entendi, mano. Aqui, essa parte? Pois é, a gente não vai pegar e jogar direto 2 aqui na função. A gente vai colocar para mostrar que vai para 5. Mas eu quero te mostrar que limite ele vai para um valor. O que eu faço? Eu digo, olha, eu estou me aproximando de 2. Primeiro, eu peguei o 2,1. Está longe do 2, né? Aí, quando eu coloco 2,1 aqui, vai ficar 2,1, que é esse aqui no lugar do x, né? Mais 3. Quanto é isso? 5,1. Aí eu digo, beleza, eu vou chegar um pouco mais perto. O que eu faço? Eu vou colocar 2,01, que está mais ou menos aqui, 2,01. Aí eu coloco 2,01 mais 3. Eu coloco esse 2,01 na função, onde é maior que 2. Aí eu digo, olha, dá 5,01. Tá, beleza, vou pegar mais perto ainda, 2,001. Quando eu faço isso, 2,001 mais 3, isso vai dar 5,001. Qual é a conclusão que eu chego quando eu olho para esses resultados? A mesma que eu cheguei quando eu olhei para o outro. Eu olhei aqui e vi que ia para 0, a minha função, meu y. Quando eu olho aqui, eu vejo que isso aqui está se aproximando cada vez mais de qual número? Do 5 e não do 0. Ok? Aí eu digo, então peraí, se eu tacar o 2 aqui na função direto, eu já vejo que 2 mais 3 é 5. Então o que acontece? Essa minha função, ela tem duas possibilidades. Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, ela dá 0. Mas se eu me aproximo de 2 pela direita, ela dá 5. Esses dois limites calculados são os chamados limites laterais. Então, essa função ela tem limite pelos dois lados. Ela tem dois limites. E não só isso, eles são diferentes. Tá certo? Ok? Compreenderam aí? São dois lados diferentes, aí não deu o mesmo valor. Lá na anterior, eu tinha dois lados e também dava o mesmo valor. Os números davam os mesmos números, só que com sinais trocados, né? Positivos aqui, negativos aqui. Mas não eram os mesmos valores. Então, eram limites diferentes pelos dois lados. Nessa função, eu também tenho limites diferentes pelos dois lados. Que loucura, né? Mas eu poderia ter os limites iguais pelos dois lados, tá, gente? Poderia ter os limites iguais, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês que a função ela vai ter limite tanto de um lado quanto de outro. Eles poderão ou não ser iguais, tá? O que me interessa disso tudo? A gente vai dizer o seguinte, ó. Limite à direita. Muito bem. Se o f de x vai para um certo número, veja bem, se a função vai para esse certo número, que é o limite, no caso ali era 0 pela direita ou pela esquerda, sei lá, quando x tende a A, né? Através dos valores maiores que A, então a gente diz que L1 é o limite de f de x quando x tende a A pela direita, maiores que A. Tá, só uma questão de uma formalidade matemática. Então o número que eu encontrei é o limite quando x se aproxima de A pela direita, ou seja, maiores que A. Pela esquerda, a mesma situação, só que são para valores menores que A. Vai ser L1 e L2.
Muito bem, então vocês viram que pode ser dois números aqui, ó, L1 e L2. Agora eu vou falar para vocês da existência do limite da função. Veja bem, quando eu coloco que tem um limite pela direita, então ela é limitada pela direita. Veja bem, se tem um limite pela direita, a função é limitada pela direita. Se tem um limite pela esquerda, a função é limitada pela esquerda. Mas isso não vai garantir que a função tenha um limite. Ela pode ser limitada, mas pode ser que ela não tenha um limite. Como assim, professor? Veja bem, aí a gente chama isso de existência do limite. Olha só a coisa que é importante, né? Para que uma função tenha limite, ou seja, exista o limite daquela função em um certo A, né? Diz assim, ó, o limite da função quando x tende a A, ele existe se e somente se os limites laterais são iguais. Hoje, veja bem, eu já estou pressupondo aqui que os limites laterais existam, mas eles têm que ser iguais. Ou seja, se o limite de x tendendo a A pela direita for igual ao limite de x tendendo a A pela esquerda, ou seja, o mesmo número, então esse número é o limite da função quando x tende a A. Ok? Daí, já poderíamos dizer que aquela função, que essa função aqui, ó, essa função, ela é limitada, mas ela não tem limite. Por exemplo, para x igual a 2, se eu fosse escrever, qual é o limite? F de x igual a x mais 3 para x maior que ou igual a 2, menos x ao quadrado mais 4 para x menor que 2. Qual é o limite, né, de f de x, né, quando x tende a A pela esquerda? Você fala menores que 2? Tá, menores que 2 é 0. Qual é o limite de f de x quando x tende a A pela direita? Maior que 2? Maior que 2, esse limite é 5. Ora, o limite de f de x quando x vai a não, no caso A que é a 2, né? Vai a 2 pela esquerda é diferente do limite de f de x quando x vai a 2 pela direita. O que significa isso? Como eles são diferentes, o limite, isso quer dizer que o limite quando x vai a 2, não interessa se é pela direita ou pela esquerda, de f de x, ele não existe. Esse E aqui significa não existe. Tá? Então, essa função não tem limite quando x tende a 2. Mas o que significa dizer que não tem limite? É que ela explode? Mais ou menos assim. Vou fazer o gráfico dessa função só para você ter uma noção. Tá? Então, veja bem, antes de passar para o gráfico, para analisar se o limite de uma função, quando x tende a um certo valor do domínio, existe, tá? O x pode ser 2, por um lado, porque é igual a 2, menor que 2, maior que 2. Então, o x pode ser 2. Então, se eu quero saber quando o x tende a 2, eu tenho que analisar primeiro pela esquerda, depois pela direita e comparar os dois. Se eles forem diferentes, não existe. Se eles forem iguais, existe. E vai ser quem? O valor que encontrar um vai ser do outro também. Tá certo? Do ponto de vista gráfico, essa função, que bacana, né? X mais 3 e menos x ao quadrado mais 4, x maior que ou igual a 2, x menor que 2, né? Essa função, do ponto de vista gráfico, a gente vai entender porque o limite não existe. Ó, vou colocar aqui o 2. O 2 está mais ou menos aqui, né? Então, veja bem. No nosso primeiro caso, quando eu coloco o x pode ser, inclusive, 2 aqui nessa.
Então, quando é 2, é 5. Quando é 2, é 5. Então, tá bem aí. E quando passa de 2, eu vou colocar 3, 4, 5, eu vou somar mais 3. Daí é uma reta assim, ó. É uma reta, né? Quando for 3, vai dar 6, é maior que 5. 7, 8, 9, assim vai. Tá, mas vamos analisar aqui quando é menor que 2. Quando é menor que 2, essa função, isso aqui é uma parábola. E é uma parábola com A ao contrário, né? Então, veja bem, se fosse 2, exatamente 2, mas não pode ser 2, quando eu coloco 2 é 0. Então, seria bem aqui, né? Quando eu coloco 2 é 0. Então, eu vou até colocar aqui uma bolinha, né? E vou até pintar aqui, ó. Um pouquinho menor. Vou até pintar aqui de preto para a gente ver. Tem um buraco aqui, ó. Aqui não existe, minha função não existe aqui, ó. Tá? Então, esse buraco aí, ó. Faltando aí. Eu vou colocar outra cor. Tá, mas quando não é 2, o que acontece? Ela faz isso aqui. Ela vai aqui no 4. Minha função é fazer isso aqui, ó. Ela vai passar aqui pelo 4. Oxi. É mais ou menos isso, né? Aqui é no 2. Ela vai passar no menos, vai embora. Ela vai embora para cá. É uma parábola assim. Ela não segue para cá, porque ela vai até 2. Menor que 2, né? Para cá ela não passa. Essa parábola não passa para cá. Então ela tem essa cara. Então a gente já pode perceber, por exemplo, que a nossa função ela não é limitada, porque quando a função está se aproximando, o limite é o 0. Mas o limite daqui dá um salto lá para o 5. Então, são dois valores descompensados. É como se tivesse... Lembra daquele precipício? Né? Se tu vier por aqui, tu não vai cair no mesmo lugar que tu cai aqui. Então, daí, por ter essa situação, não bate com o mesmo número, então ela não é limitada. Então, por isso que o limite não existe. O limite da f não existe. Apesar de que existe o limite por aqui, existe o limite por aqui, mas o limite da função como um todo, nesse lugar, ela não existe. Por que não existe? Porque ela tem um buraco aqui, ó, tem um espaço, né? Quando acontece isso, ela não vai ter limite. Que bacana, né? Entenderam aí, pessoal? Povo? Conseguiram entender a visão gráfica do limite? Só vai existir... Professor, para existir tinha que acontecer o quê? Para existir tinha que acontecer o quê? Por exemplo, eu tinha que colocar x menos 2. Se eu colocasse x menos 2, essa função ia pegar bem aqui, ó. Essa função ia preencher o buraco e ia seguir aqui. Se fosse bem aqui, seria x menos 2. Essa aqui é a x mais 3, ó. Se eu colocasse a x menos 2, que seria essa bem aqui, aí o limite era 2, ia bater. Aí o limite por esse lado é a 2, por aquele lado ia dar 2. Aí seria verdadeiro. Tá? Mas como deu esse salto no gráfico, a gente já sabe, se tiver um salto no gráfico... naquele lugar do salto não tem limite. Onde acontece o salto não tem limite. Professor, mas se eu colocasse 3, tinha limite? Claro, porque o 3 está bem aqui. Tu vai ver se a função... Se eu te perguntar assim, qual é o limite de f de x quando x tende a 3? Você fala, olha, e está inteiramente nessa aqui. Então eu não preciso nem analisar um lado nem o outro. Eu só vou dizer aqui, como o 3 está aqui dentro, e aqui eu estou dizendo que ela é válida para todo mundo depois do 2, então era só colocar 3 mais 3, 6. Pronto, esse seria o limite. Ok? Ok, gente? Então é só essa a ideia. Então, quando que uma função tem limite? Quando que uma função tem limite? Primeiro, você tem que fazer o seguinte. Se a gente estiver tentando investigar se uma função tem limite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver primeiro qual é o ponto de referência. Aí eu calculo o limite aproximando do ponto pela direita, pela esquerda e comparo os valores. Se eles forem diferentes, não tem limite. Se eles forem iguais, tem limite. Olha só aqui. Olha só essa aqui. Nós temos aqui o f de x igual a... Olha só, peguei x ao quadrado, quando x é menor que 2. X mais 1, quando x é igual a 2. Menos x ao quadrado, mais 2x mais 4, quando x é maior que 2. Aí eu pergunto, qual é o limite quando x vai para 2 pela esquerda? Ou seja, 2 pela esquerda é menor que 2. Então eu estou falando desse cara aqui, né? Então esse cara aqui é A1. A1, eu estou falando desse fulano aqui, ó. Você vai usar esse, né? Você vai usar essa parte.
porque é menor que 2. Qual é o limite quando x tende a 2 pela direita? 2 pela direita é maior que 2, então eu vou usar esse cara bem aqui. Qual é o limite de f de x quando x vai para 2? Eu não vou usar esse aqui não, presta atenção. Eu não vou usar esse aqui, porque esse aqui é quando é igual a 2, mas limite, não vai confundir. Esse terceiro caso, eu vou ter que julgar o primeiro, julgar o segundo e fazer uma análise. Se eles forem iguais, então eu vou ter o limite. Eu terei o limite. Tá? Eu terei o limite. Se eles forem diferentes, então esse limite não existe. E aí ele pergunta, quanto é o f de 2? Ora, o f de 2 é quando você vai pegar esse caso bem aqui, ó, que é o meu 4. Entenderam? Vamos lá, eu vou fazer essa para vocês verem. Vou pegar o primeiro. Limite, o primeiro caso, né? Limite. Cadê o meu f? Quando x vai a 2 pela esquerda. Cadê o meu f? Meu f é x ao quadrado. Tá. Então eu vou colocar o 2 aqui. Lembra? Colocar o 2 não significa dizer que esse x vai valer 2. Não, é o mais perto possível. O mais perto possível é quando eu analiso sem o 2. Eu coloco o 2, mas eu não vou analisar com o 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado é 4. A função não vai dar 4. Ela vai se aproximar de 4. Entenderam? Isso aqui não quer dizer que a função é 4. Aqui eu não posso colocar na função, mas eu posso colocar o 2 no limite, porque o limite é uma tendência, vai para. Então, quando o x vai para 2, a função vai para 4. Não quer dizer que ela será 4. Ok? Cuidado com a noção, na linguagem, tá, gente? Vou fazer o 2. O 2 agora é o limite quando o x vai para 2 pela direita. Quem é para 2 pela direita? É esse cara bem aqui. Então, é menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Quando eu substituo isso aqui, 2 aqui vai ficar 4, menos 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Vai dar menos 4 mais 4, 0, vai dar 4. Você fala, então vai para 4 também. Então, veja, não é 4, esse valor não vai dar 4, porque é maior que 2. Eu não posso colocar 2 aqui. Mas quando eu coloco no limite, eu estou dizendo que quando se aproxima de 2 pela direita, a função se aproxima também de 4. No julgamento aqui da primeira, então elas são iguais. Se elas são iguais, então já posso dizer que o limite... Vou até tirar essa daqui, né? Já posso até dizer que, como A1 é igual a 2, ou seja, a primeira é igual à segunda, o limite quando x vai para 2 de f de x, eu nem sei quem é, né? Não importa aqui. Vai ser exatamente quanto? 4. Pronto. Tá aí. O limite vai ser 4. Professor, porque você não colocou o 2 aqui? Ora, porque se você for fazer a parte 4, isso aqui é a parte 3, né? Se você for fazer a parte 4, quem vai ser ela? Vai ser a f de 2. E quem é f de 2? É quando o x vale 2. Você vai colocar assim, 2, tá bem aqui, né? Mais 1. O que é isso? 3. Então, olha, o limite vai para 4, mas a função é 3. Você fala, professor, então não tem limite. Ela tem limite. Só que o limite dela não bateu com o valor da função. E como é que ficava isso no gráfico, professor? Vamos lá para o PowerPoint. Vou colocar aqui no gráfico para você ver. Então, nesse caso, eu vou escrever aqui, né? Eu tenho que a minha f de x, ela será várias coisas, né? Ela vai ser x ao quadrado, né? Para x menor que 2. Ela vai ser x mais 1 para x igual a 2. E ela vai ser menos x ao quadrado mais 2x mais 4 para x maior que 2. Bom, se eu vou fazer esse gráfico aqui, veja, vai acontecer umas coisas interessantes. Por exemplo, quando x é menor que 2, então 2 está bem aqui, o fator de referência é o 2. Quando eu coloquei 2, daria 4, mas não pode ser 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 4, 1, 2, 3, 4. Só que a minha função ela não vai chegar a ser 4. Então é um ponto aberto aqui, ó. É um ponto aberto, tá, gente? E é uma parábola. Como é x ao quadrado, a parábola, tecnicamente, ela passaria pelo 0 e ia embora para lá, minha parábola. E aqui também ela ia passar para cá, mas não vai acontecer isso. Minha parábola segue. O que acontece com essa função quando x é maior que 2? Veja, quando eu coloco essa função aqui é uma função que ela é ao contrário, é uma parábola assim, né?
ela passa no 4, né? Passa no 4, mas ela tem raízes, se você for analisar, ela tem raízes... eu já coloquei aqui, né? Se eu colocar... vamos colocar quais são as raízes dessa função, gente. Ela vai passar no 4, mas ela vai ter, quando for, por exemplo, 2, ela vai dar 4 de novo. Então ela vai acontecer isso bem aqui, ó. Não precisa fazer tudo. Não, quando o x é 0, ela está no 4. Quando o x é 2, ela volta para o 4. Então certamente ela vai acontecer isso. Em algum lugar aqui, ela vai vir daqui a bola aberta também, ó. Bola aberta passa. Essa é a função, essa aqui, ó. Mas o buraco está aqui, tá, gente? Aí você pergunta, então o limite dessa função é sempre o número 4. Veja bem, se eu me aproximo desse cara, olha aí, se eu me aproximo de 2, pela direita, o valor é 4, alguma coisa, 4. Veja, a minha função está ali em cima, ó. Me aproxima 2,1, vai dar 4, blá, 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 blá. Se mais perto, vai dar quase 4. Se me aproximar pela esquerda, vai dar também mais perto do 4. De maneira que eu posso dizer que como os dois vão para 4, né, pode ver, se me aproximar aqui, ele vai estar um pouco maior que 4 aqui também, mas como os dois vão para 4, então o limite é 4. Mas o que acontece quando eu tenho o x igual exatamente 2? A minha função dá 3. Então vai ter um pontinho bem aqui, ó, o ponto fora. Então essa função é isso, pá, bem aqui, pá, segue ali, mas quando é bem aqui, a função está aqui nesse caso, deu um salto aqui, mas ela tem limite, tá? Então não é porque, ela deu um salto, não tem limite, não. Nesse caso, ela deu um salto de um valor só, mas ela tem um limite, tá? Esse gráfico aqui, ele parece ser uma única linha, mas ele tem esse buraco bem aqui, tá? Mas lembra do precipício? É um buraco. Se você pular no buraco pela direita ou pela esquerda, você vai cair no mesmo buraco. Esse que é o detalhe da função. Se você pular daqui pela direita ou pela esquerda, você vai cair no mesmo buraco. Não é aquele precipício com um monte de valores, tá? Mas por incrível que pareça, o valor da função lá dentro do buraco não é o buraco, é um outro número, que é o caso aqui. Tá certo, gente? Então esse aí é uma visão do limite. Muito bem, vou pegar um outro exemplo para vocês aqui. Muito parecido com o primeiro, só que eu deixei um pouco maior, né? Ó, analise agora os seguintes limites para a função definida por partes. Para x menor que menos 1 é isso, para x entre 1 entre menos 1 e 1 é isso, para x maior que 1 é isso. Aí eu faço todas essas perguntas. O que acontece com a função quando ela é menor que 1? Ou seja, 1 pela esquerda. Estou falando desse caso. Ó. A primeira é essa aqui. Ó. A primeira é essa aqui. O que acontece com a função quando eu me aproximo de 1 pela direita? A segunda é essa aqui. Ó. A segunda é essa aqui. O que acontece com a função em exatamente menos 1? Aí você fala assim, peraí, temos um problema. Por que temos um problema? Desculpa, aqui é menos 1, tá? Menos 1 eu estou nesse caso bem aqui, ó. Eu estou aqui, ó, nessa ponta daqui. Então, o que acontece quando eu me aproximo de menos 1? Aí eu vou ter que julgar aqui a 1 e a 2. Lembra? Eu vou fazer, primeiramente eu vou comparar. É igual? Não. É diferente? Não sei. Se for igual, tem limite. Se for diferente, não tem. E o que é a f de 1? Tá? Veja, aqui a f de... Na verdade, aqui tem um erro, tá? F de menos 1. Quem é o f de menos 1? Aí eu tenho que colocar f de menos 1 é essa aqui, porque vale para menos 1 aqui também, então eu coloco aqui. Tá? A f de menos 1 eu coloco essa. Aí é só colocar este caso. Né? Coloco no caso desse cara aqui, né? Que é o meu 4 aqui também. Bem, quando eu vou julgar a 5, o que acontece quando a função aproxima-se de 1 pela esquerda? Aí eu digo, eu estou nesse caso bem aqui, ó, a 5 é essa também. Por que a 5 é essa? Porque eu estou bem aqui, ó. Menor que menos 1, não.
Tá errado aqui, tá, gente? Tem mais um erro aqui, tá, pessoal? É pra cá, ó. Tá? Desculpa aí, é pra cá, tá bom? Só corrige aí, tá? Esse é pra cá, os sinais. Então a 5 é essa. O que acontece quando ela é maior que 1? Essa aqui é a 6. Qual é o limite de quando tende a 1? Opa, tende a 1 tá bem aqui, ó. Tende a 1 é bem aqui, mas como eu quero o limite, eu vou ter que julgar quem? Vou ter que julgar a 5. Eu vou ter que julgar a 5 e a 6. Mesma coisa. 5 é igual a 6? Se for, tem limite. Se não for, não tem limite. Quem é a f de 1? A f de 1 está bem aqui, ó. Que essa aqui é a 8, né? Também eu vou usar a 8. Então, essas são as maneiras. Vou levar lá para o PowerPoint. Tudo bem? Observaram aí? Vou levar para o PowerPoint. Levar para o PowerPoint. Mais uma. Vamos lá. F de x igual a, só para ver aqui, x ao quadrado menos 1 para x menor que menos 1. X ao cubo mais 1 para x entre menos 1 menor que x menor que 1. E a última, x ao quadrado mais 1 para x maior que 1. Tá? Então, vamos lá na primeira. Eu quero saber o limite da f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda. Eu vou usar esse caso aqui, que é o limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda, de x ao quadrado menos 1. Eu posso colocar o menos 1, apesar de não poder ser menos 1, mas aqui não é a função, aqui é o limite. Isso vai dar menos 1 ao quadrado menos 1, isso é 0. Achei o limite. Vou para o 2. Qual é o limite da f de x quando x tende a menos 1 pela direita? Ora, menos 1 pela direita, estou falando desse cara bem aqui, ó, que ele é igual a menos 1 e maior que menos 1. X é maior, estou lendo assim, ó, x maior. Eu não estou dizendo menos 1 menor que x, x maior que menos 1. Então, vamos lá. Vai ser essa função, então é o limite de x ao cubo mais 1 quando x tende a menos 1 pela direita. É mais, né? Então, isso será, vou colocar menos 1 ao cubo mais 1, isso vai dar também 0. Oba, os dois são iguais, então a terceira, limite de f de x quando x tende a menos 1 é 0. Existe. Que bacana. Agora a pergunta que a gente faz em seguida é: quem é o f de menos 1? Olha, eu vou colocar bem aqui. O f de menos 1 é menos 1 ao cubo, porque é igual a menos 1, menos 1. Isso aqui é 0. Opa, legal. Bateu os limites laterais, então tem limite e vale 0. E o limite da função bateu com o valor da função. Que bacana, né? Aí você pergunta, quem é... Essa aqui é a 4, né? Quem é então, o limite... Essa é a 5, né? Quem é o limite da função quando x tende... Agora, olha lá. A 1 pela esquerda. Eu estou falando desse cara, menor que 1. Tá? De quem? De x ao cubo mais 1, porque eu estou falando dessa parte aqui, ó. Menor que 1 eu estou aqui, ó. Menor que 1 está aqui dentro. Então eu vou só substituir. Quem é isso? É 1 ao cubo mais 1. 1 ao cubo mais 1 é 2. Pronto. Então vai para 2. 6. Quem é o limite de x tendendo a 1 pela direita? Opa, 1 pela direita é maior que 1. Então eu estou falando desse fulano aqui, ó. É x ao quadrado mais 1. Então, vou colocar 1 ao quadrado mais 1, isso vai dar 2. Opa, são iguais. Então, a 7 significa dizer que o limite de f de x, veja que eu não coloco quem é, porque eu não, é a função, né? Quando x tende a, não importa se é pela direita ou pela esquerda, eu não posso colocar nenhum e nem outro, porque são diferentes. Por isso que eu coloco f de x, a genérica. Vai ser quanto?
Como os limites são iguais, é 2. Pronto. Agora, na outra, ele pergunta quem é o f de 1. Bom, 1 está aqui, ó. 1 está bem aqui, ó. Igual a 1. Então, vai ficar quem? É 1 ao cubo mais 1. 1 ao cubo mais 1 é 2. Então, também bateu. Bacana, né? Então, eu encontrei os limites. Veja que não foi nem preciso fazer o gráfico, né? Poderia até fazer, mas não foi necessário. Deixa eu voltar lá. Bom, então, voltando aí ao nosso PDF. Tá, aí, beleza, como tinha de ser. Eu vou deixar para vocês isto aqui, ó. Atividade. Vou deixar só essa, são 9h21, tá? Como esse conteúdo ele é o nosso... Gente, olha só, a gente está iniciando o cálculo, estamos arrastando o cálculo. Só dar uma silenciada aqui rapidinho, que a pessoa... Poxa vida, a pessoa não consegue perceber, se não atender porque está tendo alguma coisa, né, cara? Manda aí alguma coisa, não sei. Não vou tocar, não. Depois eu vejo. Bom, então, né, vou voltar lá para a atividade. Essa primeira aqui, deixa eu dar uma silenciada aqui. Foi bom. Tá? Então, essa primeira aqui eu vou deixar para vocês. É só essa, né? Considere a função blá, blá, blá. Eu quero que você faça aquilo que eu fiz. Qual é o limite? Tal, 2 pela direita, 2 pela esquerda, quando vai para 2. Tá, beleza? Beleza. Isso é interessante. Agora, só para fechar... Oi? Ah, quer copiar aí? Não. Já deram print? Tá. Então, essa aqui é a primeira tarefa, né? Primeira tarefa. Calma lá, vamos lá. Agora, pessoal, vai chegar na brincadeira. Às vezes, a gente tenta calcular o limite e não é possível, tá? Por exemplo, olha esse limite aqui. Limite quando x vai para 2, x ao quadrado menos 4, x menos 2. Limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x vai para 2. Certamente, se eu estou pedindo o limite quando x vai para 2, é diferente de eu pedir para você quando que eu vou calcular pela direita e pela esquerda. Na verdade, você pode fazer esse exercício sempre pela direita e pela esquerda para você ter uma noção se o limite existe. Mas é que eu estou dizendo que existe o limite, porque eu já estou dizendo que ele vai para 2. Você fala, então é simples. Por exemplo, se eu tivesse um limite de x mais 3, quando o x vai para 5, eu estou te dizendo que esse limite existe. O que você faz para calcular? Basta trocar o x pela tendência. Eu vou pegar o x, quando eu estou calculando, a gente chama isso aqui, é um limite sem restrições. Quando tem restrições, eu pego a tendência e coloco no lugar do x. Então, ficaria limite 5 mais 3, 8. Então, o limite vale 8. Acabou. Mas se eu tentar fazer isso aqui, já que eu falo, olha, vamos colocar. Se eu colocar, ficaria assim. 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. O que vai acontecer? 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, pam. 2 menos 2, pam. O que significa isso? Que vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 não é 1 não, tá? 0 sobre 0, isso aqui é uma indeterminação matemática, tá? Dividir por 0 não pode. Mas em termos de limite, por exemplo, antes você não poderia fazer isso. Mas, veja bem, mas se for o limite disso aqui, quando x vai para 0, então você vai ter essa estrutura indo para 1 sobre 0. Não é que essa estrutura é igual, porque igual não existe. Mas quando isso aqui vai para infinito. Isso é uma ideia. Tá? Então, aqui eu posso aplicar.
No caso da função, quando eu tento colocar, por exemplo, 0, não pode. Por que não pode? Até que eu coloquei, ela aceitou. Coloquei o 2 aqui, bonitinho, só que deu 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Então, esse limite não é conhecido nesse formato. Como resolver esse problema, então? Ora, para resolver esse problema, você vai ter que fazer o que está dizendo aqui. Isso aqui é uma divisão de polinômios. X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, isso aqui é uma divisão de polinômios. Você pode fazer de duas maneiras. A gente chama de método da força bruta ou o método da divisão euclidiana. Você pode fazer primeiro pela chamada divisão euclidiana. Tá? Qual é a divisão euclidiana? Aquela que você usa a chave, tipo 10 dividido por 3. Você fala 3 vezes 3. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, aí menos 9, né? 10 menos 9, 1. Aí você tem essa divisão euclidiana. Esse é o método 1. O outro método é chamado DPR. Qual é a divisão euclidiana? Tá? A divisão euclidiana é aquela divisão que você faz usando a chavezinha lá, o colchetezinho lá, a estrutura, né? É aquela que você coloca 10, a estrutura, né? A chavezinha ali da divisão e coloca o 3, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Essa é a divisão euclidiana. Eu vou fazer pelos dois métodos, depois eu digo para vocês o que é DPBR. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui usando o método 1, que é a chamada divisão euclidiana. Vamos lá. X ao quadrado menos 4 eu vou dividir por x menos 2. O que você faz? Veja, dividendo, divisor, vai dar o quociente, vai ter um resto aqui se não for divisível. Olha só, como a minha função deu 0 em cima e 0 embaixo, quer dizer que os 2 faz parte desse cara, é uma raiz daqui, e o 2 é uma raiz daqui. Então, ambas dividem por 2. Tá, então, primeira coisa, como aqui 2 é raiz, e 2 é raiz aqui também, então vou dividir por x menos 2, que 2 é raiz. Como é que eu faço? Eu não vou dividir isso por isso, eu pego simplesmente nessa divisão, para você fazer, você sempre pegará o x com o maior expoente, x ao quadrado, e vou dividir por esse cara. Então, eu só divido x pelo x. X ao quadrado dividido por x, a resposta é x. Né? A gente vai tirar x. Beleza, agora você faz o caminho inverso. O caminho inverso, você vai multiplicar o x por todo mundo. Sempre lembrando que quando você escreve aqui, você vai escrever e subtrair. Ou seja, subtrair é trocar o sinal. Então, você diz assim, ó. X vezes menos 2. Menos 2x, só que vem para cá com o sinal trocado. Mais 2x. Por quê, pessoal? Lembra do 10 dividido por 3? 10 por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Você não coloca mais 9, você coloca menos 9. Você trocou o sinal. E aí dá 1. Mesma coisa. X vezes menos 2. Menos 2x. Então vem para cá mais 2x. X vezes x. X ao quadrado. Vem para cá menos x ao quadrado. O que vai acontecer? Esse e esse desaparece. O que sobra? 2x positivo menos 4. Agora eu vou pegar o 2x e vou dividir por x. 2x dividido por x vai dar 2. Positivo, né? Agora eu vou fazer a conta ao contrário com o 2. 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Vem para cá mais 4. 2 vezes x, 2x positivo. Vem para cá menos 2x positivo. Agora eu vou somar menos 4 mais 4, 0. 2x menos 2x, 0. Então sobrou o resto, 0. Então eu já sei que x ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x mais 2 vezes
x menos 2. Como eu sei que isso é isso, eu posso repetir a expressão limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, como sendo o limite, repete o limite, né? Com x vai para 2, porque eu só vou reorganizar esse número, não posso colocar igual, eu reorganizo o número x mais 2 vezes x menos 2. O que foi que eu fiz? Eu troquei isso por isso. Tudo isso sobre x menos 2. Observa que o nosso problema era o denominador. Não é o numerador. O numerador pode até ser 0. O denominador não. Mas agora, olha, posso cortar esse com esse. Ok? Cortei esse e esse. O que sobrou? Sobrou que isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando x é para 2, de x mais 2. Agora eu já posso substituir, que não vai ter mais nenhuma restrição. Quando eu coloco 2 aqui, 2 mais 2, isso vai dar 4. Pronto. Então chegamos à conclusão que esse limite vale 4. Ok? Então quando a gente fala que é indeterminado, pode ser qualquer número. Nesse caso aqui deu 4. Que doideira, né, cara? Muito bem. Esse foi o chamado método da divisão euclidiana. Vou fazer o método 2, que é o DPBR. DPBR é uma técnica usada por um matemático chamado Brio-Ruffini. Então é chamado de dispositivo prático de Brio-Ruffini. Eu acho que é só um D. Eu acho que é 2N aqui. Assim. O nome do cara acho que escreve assim. Não vão brincar, hein? Tá? Então, esse dispositivo prático, veja, eu não falei que é dispositivo fácil, é dispositivo prático. O Brio-Ruffini foi um matemático que criou esse dispositivo. Quando ele queria dividir, por exemplo, x ao quadrado menos 4 por x menos 1, se ele por x menos 2, por exemplo, se for divisível, vai dar resto 0. Mas como é que ele faz? Ele vai pegar esse polinômio, escrever o polinômio, ele escreve o polinômio completo. Como assim, pessoal? Esse polinômio aqui, ele não está completo. Ele seria completo assim: x ao quadrado mais 0 vezes x menos 4. Agora ele está completo. 2, 1, né, sem o x. Aqui. E observe que é 1x ao quadrado, porque o que me interessa no dispositivo prático, o que me interessa são os coeficientes. Eu preciso desse 1, desse 0 e desse menos 4. São esses números que me interessam. Tá? Não precisa das potências de x. E aqui eu já tenho a raiz. A raiz aqui é o número que zera. Qual é o número que zera isso aqui? É o 2. Então você vai fazer assim, um dispositivo prático, você vai colocar um traço aqui, um outro traço bem aqui, e você vai colocar um pontilhadinho bem aqui. Aqui você coloca a raiz. Qual é a raiz? É 2. E aqui você vai colocar aqui a raiz, tá? Desse cara. A raiz é o número que zera. Podia ser a raiz desse. Você vai colocar a raiz. No caso, é o número que zera aqui embaixo. Ou zera lá em cima também. 2. E aqui você vai colocar esses números. 1, 0. Veja, eu coloquei os números que tem x aqui. Os números que tem x aqui no meio. Ó. Esses não, são os números que acompanham o x aqui. São os valores que acompanham o x. Né? As potências de x. Tá? Então, o 1 e o 0. E o menos 4, eu coloco aqui desse outro lado. Menos 4. Tá? Que é o termo independente. Aqui é o termo independente. Como eu falei, depois que você entendeu o dispositivo, você primeiro escreve o polinômio na forma completa. Se ele tiver completo, não precisa fazer esse passo. Mas se ele não tiver, você coloca. Porque você precisa colocar todos os coeficientes. Aí você vai fazer o seguinte. Primeira coisa a fazer, você vai baixar esse número. Vou até mudar a cor da caneta aqui. Ó. Você vai baixar este número aqui. Você pega esse número e baixa ele. Viu? Baixou. Agora, a próxima sequência, você vai pegar o 2 e multiplicar por esse.
2 vezes 1, 2. Aí você vai somar com esse. Você multiplica por esse, soma com esse. 2 vezes 1, 2. Mais 0. Mais 0, 2. Maravilha. Repete agora. Isso aqui é a multiplicação, tá? Isso aqui é um x, é uma multiplicação, tá? Você vai pegar esse número de novo e multiplicar com esse. 2 vezes 2, 4. E agora você vai somar com esse. 4 menos 4, 0. Pronto. Então, não tem mais nada. Quais foram os números que sobraram? Tá aqui. Só que aqui agora sempre baixa 1 grau. Como era x ao quadrado, você dividiu por 2. O número que sobra, esse primeiro cara aqui, é x, que é só 1x. E esse segundo cara, mais 2. Pronto, você encontrou o número que você queria. Pareceu complexo, porque talvez seja a primeira vez que você esteja vendo, né? Mas isso é muito útil, por exemplo, para você dividir. Digamos aqui que você tem assim. Vou fazer uma outra aqui. Se você tivesse, por exemplo, x à quinta menos 1, e você quer saber quanto é x menos 1, dividido por x menos 1. Você fala, dá para dividir? Dá, porque se eu colocar o 1, 0 aqui, 0 aqui. Mas vamos ao dispositivo prático. Porque se você for fazer daquele método, como é x à quinta, vai dar um negócio gigante pelo método do colchete, né? Aquele método do euclidiano. Se você fizer aqui, é fácil, porque primeiro você vai completar. X à quinta mais 0x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais... Não, menos 1. Pronto, o dispositivo seria, o número que zero aqui é 1, que bacana, né? E aqui você vai ter umzinho aqui só, aí vai ter 0, 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0. E aqui é o menos 1. Pronto. Agora você baixa o 1, tá? 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. Né? 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1 mais 0. Já foi, né? Não, 1. 1 vezes 1, 1 mais menos 1, 0. Olha qual foi que ficou. X à quarta mais x à terceira mais x ao quadrado mais x mais 1. Caraca, deu tudo isso vezes x menos 1. Isso aqui é quem? É x à quinta menos 1. Ó, tudo isso é x à quinta menos 1. Que bacana, né? Eu fiz essa só para dar uma dica para vocês aí, que a gente vai usar muito isso, tá, pessoal? Então, essa maneira é de você buscar, né? Você vai buscar aqui. Eu acho que alguém pediu para entrar agora às 10 horas, né? Pelo amor de Deus, vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá, entra aí, cara. Entra aí, já vamos parar, né? Então, essa forma é a maneira de você fazer para encontrar o número que vai multiplicar. Ou seja, se eu tivesse essa divisão aqui, tudo isso em cima seria esse cara aqui, ó. E aí eu ia cortar x menos 1 com x menos 1 e acabava o problema. Então, esses dois métodos são os métodos para você dividir um pelo outro. Vou voltar lá para o PDF, né? Então, essa indeterminação aparente, né? Tem-se que 2, aqui na verdade 2 não pertence, ficou ao contrário, tá? Não pertence, tá? Ao domínio da função. Ou seja, o 2 não pode estar na função. Ou seja, quando x se aproxima de 2, x ao quadrado se aproxima de 4, né? Ok? Só para lembrar aqui, o que é isso? Ah, isso. E aí, claro, vai nos mostrar que isso aqui vai dar 0 sobre 0. Então, vamos lá, né? Aí eu coloco aqui para vocês, ó. Agora, deu muito, porque na verdade era x ao quadrado, tá? 0 sobre 0, eu digo, olha, esse resultado é bastante comum em cálculo de limite. Olha, já estou te avisando aí que isso aqui é muito comum aparecer. E a gente vai ter que ter a técnica de tirar o 0 de baixo. O problema disso aqui não é o 0 em cima, é o 0 embaixo. E aí a gente vai usar o artifício matemático para poder eliminar o 0 de baixo. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz essa decomposição aqui em fatores, né? Na verdade, eu encontrei o x mais 2 e o x menos 2, eu podia testar, né? Mas eu podia fazer logo um daqueles dois métodos. Pronto. E aí, quando eu faço isso, nós temos que o limite é 4, né? Para
x menos 2 é diferente de 0, né? Aqui embaixo não posso colocar 0, não posso colocar 2, né? Isso aqui não pode ser 0 embaixo. Por isso que a gente tem que fazer essa situação. Então eu encontrei o limite, né? Apesar de que não posso colocar na função como ele está o 2, mas o limite ele permite eu colocar o 2. Por quê? Porque o limite não é a função, o limite é uma tendência, vai para 2. Tá bom, gente? Aí, olha outro caso, né? Por exemplo, essa situação aqui, ó, vou mostrar em toda para você. Tem uma raiz cúbica, olha que doideira, né? Uma raiz cúbica e tem um x embaixo. Se eu colocasse o 0 aqui na raiz cúbica, não teria problema nenhum, porque ia dar 1, raiz cúbica de 1 é 1 menos 1, 0. Em cima não tem problema. Onde que é o problema? Eu colocar o 0 embaixo. Aí você fala, professor, então, pelo amor de Deus, como é que a gente resolve uma situação como essa da raiz? Aí eu falo para você, olha, faz uma mudança de variável, meu irmão. Chama esse negócio aqui de y. Só a parte da raiz, não vai colocar o menos 1 junto. Se eu chamar isso aqui de y, é só elevar ao cubo, que eu tenho que y ao cubo é x mais 1. E aí o x sozinho do denominador, olha o x de baixo, ele fica y ao cubo menos 1. E em vez de trabalhar com o x, eu vou trabalhar com o y agora. Mas aí tem que ter cuidado. Quando tu faz isso aqui, tu diz, olha, eu vou pegar essa parte aqui e eu vou chamar isto aqui de um certo y. Beleza. Então, se tu elevar tudo isso ao cubo, e aqui também, tu vai ter que o y ao cubo vai ser quem? Vai ser x mais 1, porque vai cubo e cubo vai cortar, né? E aí sobra x mais 1. Então, mas o objetivo aqui em cima tu já trocou. Tudo isso aqui em cima ficaria assim, ó. O limite de y, lembra, trocou tudo isso por y menos 1. E aqui embaixo? Aqui embaixo tem um problema, tem um x, não pode fazer a troca. Eu vou separar só o x. Aí eu digo assim, ó, y ao cubo menos 1, que eu peguei o 1 e passo para cá, vai sobrar o x. Então, embaixo, que era x, eu já troquei por y ao cubo menos 1. E agora, o que vai acontecer? Eu tenho que trocar essa tendência. Como o x vai para 0, se isso aqui for para 0, quando eu coloco 0 aqui, veja, colocando 0 aqui, eu vou ter que o y ao cubo, ele vai para 1. E o y, claro, vai para 1. Não é verdade? Porque ao cubo, tirando a raiz cúbica de 1, é 1 mesmo. Tá? Então, se o x vai para 0, quando isso vai para 0, eu coloco 1 para o outro lado, então vai para 1. Se vai para 1, então o y é 1. O y ao cubo vai para 1, o y vai para 1. Tudo bem? Então, eu fiz essa troca. X vai para 0, y vai para 1. Porque eu coloquei 0 aqui, passou 1 para o outro lado, ficou 1. Y ao cubo igual a 1, y igual a 1. Tá, então beleza. Aí eu escrevi essa função aqui, novamente escrita assim, ó. Tá? Y menos 1, y ao cubo. Aí você pergunta, mas o que é isso? Mesmo caso anteriormente, lembra? Y ao cubo menos 1 e eu quero a relação com y menos 1. Lembra que eu falei? Quando tem 1, é sempre o quê? A divisão, isso aqui vai ser sempre y menos 1, vai ser ele menos 1, que multiplica 1 grau a menos. Quadrado mais y mais 1. Todo mundo positivo fica aqui, tá, gente? Foi o que deu aqui, ó. Tá vendo aí, ó? E aí eu cortei y menos 1, aí ficou 1 sobre tudo isso. Agora, pode colocar 1? Claro que pode. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais 1. É quanto isso? 1/3. Então pronto, olha. Resolvemos esse aparente problema. Então você já percebeu duas técnicas de tirar o 0 sobre 0. Uma técnica eu resolvi direto usando, né? E aqui eu já fiz uma mudança de variável. Toda vez que aparecer uma raiz, eu te sugiro fazer essa mudança. Então são técnicas. Gente, cálculo é técnica, tá bom? Cálculo é técnica. Tá, então agora eu vou deixar só uma tarefinha para vocês e já vou encerrar a aula. Eu quero que você encontre o limite, né, de x ao cubo menos 27 sobre x, tá, mais 3, quando x tende, olha aí, quando x tende a menos 3. Desculpa aí.
Tá? Eu quero que você encontre esse limite. Determinar esse limite. O limite. Esse aqui, ó. Tá? É aquela lá e essa aqui. Só isso, tá bom, gente?